Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Grilhões Partidos, né? Que estamos fazendo aqui o estudo dirigido do livro Grilhões Partidos, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, né? E estamos aqui acompanhando, né, o desenrolar da história da menina Esther, né? Daqui da família do coronel Constâncio de Medeiros Santa Maria, né? E chegamos agora ao capítulo 3, né? Estamos aqui já vendo o processo obsessivo que Esther, a filha do coronel Medeiros, né, Constâncio Medeiros, está passando, mas que está sendo tratada apenas como loucura comum, vamos dizer assim, usando até uma linguagem da época, porque hoje já não se usa mais muito essa palavra loucura, né? Se usa palavras mais específicas no campo da psiquiatria e tudo mais, né? Mas está sendo, inclusive, com o diagnóstico de esquizofrenia, que é um diagnóstico que nessa época era algo assim tido como irreversível. Quer dizer, ela estaria muito provável, ela estaria irreversivelmente louca, vamos dizer assim, né? Pelo menos assim acreditava-se, né? Hoje sabemos que existem já alguns tratamentos muito eficazes para o paciente de esquizofrenia, se for feito, logicamente, da maneira correta, com a medicação correta, a orientação correta, né? Mas, assim, sempre foi um diagnóstico muito difícil e muito assustador na medicina psiquiátrica, né? A esquizofrenia. E foi o que diagnosticaram Esther aqui no segundo capítulo. E como quem viu o vídeo anterior, né, sabe, o Filomeno ele fez algumas reflexões sobre a atuação da psiquiatria no mundo, né? Algumas muito boas, né, com resultados promissores, outras atuações nem tanto, né, porque não leva em consideração o elemento da obsessão, que muitas vezes é o motivador do processo de desequilíbrio mental da pessoa, né, a obsessão espiritual. E eu comentei que hoje isso já melhorou um pouquinho, né, já tem instituições psiquiátricas associadas a instituições espíritas, por exemplo, que já dá os 2 amparos e tem resultados muito bons, né? Mas ainda, apesar de ter melhorado muito essa questão do cuidar das doenças mentais, né, melhorou bastante em relação ao passado, né? Você vê que as pessoas com problemas mentais ficavam em situações deploráveis, né, há 100 anos atrás. Hoje melhorou muito, mas ainda não está bom como deveria se estar. Ainda se vê situações muito precárias relacionado ao cuidado com doentes mentais, principalmente, claro, das camadas socioeconomicamente baixas da sociedade. Quem é rico ainda paga uma boa clínica, uma coisa cara, beleza, mas é a população, né, de baixa renda, os pobres, como diz, já passam dificuldades maiores nessa questão, como em tantas outras, apesar de, por exemplo, na cidade do Salvador, né, existir os CAPs, né, CAPs que dá uma plena assistência, né, a muitas famílias, a muitas pessoas, mesmo assim ainda diante da necessidade se mostra insuficiente, né, mas pelo menos está caminhando, né, mas ainda se vê situações muito tenebrosas associadas a pacientes psiquiátricos e muitos deles sim com problemas obsessivos, né, de influenciação de espíritos obsessores que, se não causam o processo de loucura, agrava, né, o processo de loucura, e isso ainda está muito aquém de muitas pessoas, de muitos profissionais da área da psiquiatria, né? Tanto que aqui o capítulo anterior, eu até peço licença, né? Estamos no capítulo novo, mas o capítulo anterior, do vídeo anterior, eu peço licença para ler aqui o último parágrafo, inclusive, né, que ilustra bem essa questão da necessidade também, né, do respaldo espiritual nas questões, né, de processos de desequilíbrio mental, né? E aí Filomeno diz assim: dia surgirá, porém, em que a doutrina espírita, conforme Nola apresentou Allan Kardec,
adentrará pelos sanatórios, casas de saúde e universidades, libertando da ignorância os que jazem nos elos estreitos da escravidão de uma ou outra natureza. Né? A semelhança do Dr. Pinel, sim, que na época dele demonstrou fazer um tratamento mais humanizado às pessoas com problemas mentais, coisa que infelizmente não foi copiado por grande parte dos psiquiatras posteriores a ele, né? Infelizmente, que desde aquela época, se tivessem adotado já no início aquelas práticas do Dr. Pinel, o quadro seria muito melhor, muito mais alentador hoje, né? E aqui ele fala, a semelhança do Dr. Pinel, que libertou das algemas os pacientes em Bicêtre, em 1793, e logo depois Esquirol, outro grande psiquiatra, né? Que fez o mesmo, né? Seguindo a mesma linha, que outros o fizessem, seria ótimo, né? Também a seu turno, penetrará nos velhos arcabouços e nas catedrais da cultura e de lá arrancará os padecentes algemados à loucura e à obsessão, né? Projetando luz meridiana e pujante, sugerindo e aplicando a terapêutica espiritual de que todos precisamos para elucidar o próprio ser atribulado nos diversos departamentos da vida por onde jornadeia, né? Então, associado sim às medicações, aos tratamentos que são necessários, mas a terapêutica espiritual também, a fluidoterapia, o passe, né? Todas essas questões importantíssimas para todos nós, em qualquer terapêutica, mas sobretudo na terapêutica psiquiátrica, né? Dos problemas e desequilíbrios mentais, largamente associados aos processos de obsessão espiritual, que é o caso aqui da nossa personagem Esther, né, a menina de 15 anos, né? E aí no capítulo 3, intitula-se Penosas Reflexões, Filomeno bota aqui um trecho da codificação, aqui no início, né? Ora, o efeito precedendo sempre a causa, quer dizer, o efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de sê-la anterior a esta vida, ou seja, esta vida encarnatória que estamos vivendo, né? Isto é, há de estar numa existência precedente. Isso aqui ele está se referindo ao trecho do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 5, item 9, causas anteriores das aflições. Quer dizer, quando as causas das nossas aflições não está nessa vida presente, só pode estar em encarnação passada, né? E aí Allan Kardec faz essa dissertação grandezinha, inclusive, né? Ele primeiro faz as causas atuais das aflições nesse capítulo e depois as causas anteriores, né? E ele diz, então, se não há efeito sem causa, então se a causa não está nessa vida presente, está numa vida anterior, ou seja, não é reencarnação pregressa, né? Precedente, como o Filomeno usa aqui, ok? Então aí, e realmente não há explicação nenhuma nessa vida presente aí, pelo menos de Esther, do coronel, não se sabe ainda, vamos ver mais para frente, né? Porque está bem claro que o processo obsessivo não é só direcionado a Esther. Esther está sendo, inclusive, a ferramenta para atingir também o pai dela, né? O coronel, né? Como já está bem claro. Então, assim, penosas reflexões, inicia o capítulo assim, né? Que para o coronel Constância e sua senhora, né? Ou seja, os pais de Esther, o desequilíbrio dela era uma completa tragédia para eles, né? Quer dizer, botou a vida deles no chão, vamos dizer assim, né? Que logo passado os terríveis primeiros dias, né? Principalmente no dia chocante da festa de aniversário dela de 15 anos, em que a surpresa conseguiu obliterar a lógica do raciocínio antes dos acontecimentos. Quer dizer, o que será que causou isso, né? Eles não entendiam, né? Então, por não entender, pela situação ser tão séria, tão grave, e eles não entenderem a causa daquilo, então eles estavam realmente já no estado de desespero, o que é natural,
né, o que é natural, e além do mais, assim, o diagnóstico, né, Esté enlouquecera, né, como ele está dizendo aqui, e o processo de recuperação era bem remoto, até mesmo porque o diagnóstico de esquizofrenia, né, era dado nessa época como uma coisa quase que incurável, né? Então, enquanto o tratamento de Esté era feito, né, mas sem muito efeito, né, então o tempo ia transcorrendo, se arrastando, desanimador, porque nada fazia efeito. Ela estava tendo, inclusive, do melhor, né, porque a família tem dinheiro, estava no melhor tratamento, na melhor clínica, né, mas o quadro dela não melhorava, né, não melhorava e não tinha nenhum sinal de melhora, muito pelo contrário, até piorava, né. E aqui, como diz aqui, ó, atendida pelo eletrochoque, né, que é uma terapia de choque, que inclusive, né, hoje ainda é usada, mas um pouco diferente daquela época, né, em se dá eu até comentei sobre o eletrochoque no vídeo anterior sobre isso, né, era também largamente usada nessa época. Quem quiser, na verdade não é eletrochoque, é convulsoterapia que se chama, eu acho, né, tem outro nome hoje. Quem quiser pesquisar sobre isso, vai lá no professor Google e dá uma olhada, ok? Né, posso dar tudo mastigado aqui para vocês, mesmo porque eu não tenho essa competência toda, né? Bom, então ela é atendida pelo eletrochoque, após convulsão e repouso, não retornava à lucidez, quer dizer, não fazia efeito, né? E a prostração sucedia surpreendentemente, ela ficava prostrada, depois ela despertava no mesmo desvario de antes ou até pior, né? Porque, no caso de Esté, as causas não estão no corpo. Como eu até fiz um comentário no vídeo passado, vou repetir, as pessoas falam assim, tem gente que tem problema psiquiátrico e resolve com tratamento psiquiátrico, não precisa de tratamento espiritual. Quer dizer que nesse caso o problema é só psiquiátrico, não há uma interferência obsessiva? Bom, pelo que eu conheço, acredito que em toda a questão psiquiátrica há uma interferência obsessiva, só que muitas vezes não é tão intensa a ponto de dominar. Não chega a ser uma subjugação. Então, muitas vezes o tratamento comum faz efeito quando a pessoa faz o tratamento direito, toma os remédios corretamente, faz as terapias corretamente, né? As terapias médicas do mundo físico mesmo, e melhora, fica bem, mesmo sem tratamento espiritual. Mas por quê? Porque havendo interferência espiritual aí, ela não é tão arraigada. Mas há outros casos que é um caso de verdadeira subjugação. A interferência espiritual é muito intensa, muito arraigada, como é o caso aqui de Esté. Então, as terapias do mundo, só da psiquiatria, da medicina do mundo material, não fazem muito efeito ou nenhum efeito, como é o caso aqui de Esté. Então, não existe casos assim, os casos não são uns iguais aos outros. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, por isso que é importante que cada caso tenha uma atenção especial. Um caso meu não pode ser igual a um caso de outra pessoa, né? Temos que somos espíritos imortais, estamos encarnados e tal, no mundo de provas e expiações, mas o nosso comportamento e tudo são diferentes. Cada mente é um mundo, são mundos diferentes que requer terapia especializada, né? Bom, então assim, uma coisa interessante que também me chamou a atenção, que ela era uma menina que tinha uma educação muito boa e dizer um palavrão jamais, né? Dizer um palavrão jamais. E aqui ela não parava de dizer coisas obscenas, né? E principalmente dirigidas ao pai, né? Como diz assim, verbetes infelizes há para esbordoar moralmente o genitor, qual se tivesse dominada por ignominiosa força inteligente que a governava, desgovernando-a. Então tá claro aí, né? Então, como a gente pode observar, a questão é que o problema de Esté causava estranheza nos próprios médicos. Eles mesmos não entendiam porque o tratamento deles não estava fazendo nenhum efeito. Que mesmo que não faça um efeito, uma coisa eficaz, permanente, mas sempre se faz algum efeito, gente. São muitas medicações, terapias com choque elétrico, convulsoterapia.
e não fazer nenhum efeito, então eles realmente, até os médicos achavam estranho, né? Porque desconhecem totalmente a questão da perturbação obsessiva, né? Esses médicos. Então, e aí o que acontece então, voltando agora para o pai dela, né? Pro coronel. Ele começou, né? Já que aqui o título do capítulo Penosas Reflexões são reflexões do pai dela, né? Do coronel Constâncio Medeiros, né? E ele, diante da situação da filha, ele se tornou uma pessoa totalmente arredia, totalmente fechada, mal-humorada, revoltado, né? Porque, principalmente, né, como eu falei no início, por não entender o que causa esse tipo de coisa, de ver a filha dele tão amada, tão mimosa, tão, sabe? Tão educada, numa situação dessa, e xingando ele, esculhambando ele, dizendo obscenidades, palavrões. Como é que pode uma coisa dessa? Imagine um pai, né, diante de uma filha amada, educada, e aí de repente, de uma hora para outra, no dia do aniversário dela, entra no processo de loucura e se machuca e xinga ele todo, né? Imagine, né? Então são situações uma situação bastante sofrida e bastante estranha, né? Inclusive, não só sofrida como estranha, uma situação como essa. Então a gente tem que ver, se colocar na pele desse pai, assim, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. E cada um só sabe quando sente. A gente imagina, né? Quem nunca passou por uma situação parecida com essa, imagina. Mas ele teve um problema muito sério de aceitar a situação, né? Ele não aceitava, né? Então, ele é uma pessoa, como Filomeno diz aqui, né? Um homem íntegro. Sua vida era uma excelente folha de serviços à pátria e à arma que se dedicara, aliás, com excessivo zelo, né? E excessivo zelo, vamos dizer assim. Ele era das Forças Armadas e era um fiel dedicador à pátria, né? Um homem íntegro, um homem bem colocado na sociedade, né? E que desde muito jovem cursou a academia militar. Era um homem disciplinado, era um homem assim esforçado, amante da verdade, defensor do direito, da justiça e da lealdade, né? Assim, pelo menos ele se define, né? Ele nas suas reflexões ele se define uma pessoa assim, né? Dessa maneira, né? E assim, cultor de amizades relevantes, sabia distinguir as afeições e devedores, quer dizer, sabia distinguir quem era amigo dele por afeição real ou por interesse, né? Ele tinha esse radar, vamos dizer assim. Então, assim, ele se considerava um homem feliz nesse momento. Um homem feliz, mas que de repente viu sua felicidade agressivamente destruída, né? Porque alguém da alta sociedade, e ele pensando, a minha filha num hospício. Quer dizer, isso aí não era só uma questão de amor, de afeto pela filha, né? Há uma questão do orgulho também. Uma filha minha no hospício, uma filha que foi tão bem educada nos melhores colégios, como já foi dito aqui, né? Os melhores colégios, uma educação refinada e tudo, a sua princesa, o seu querubim, né? Vamos dizer assim, o seu anjo, e no hospício, numa situação dessa, né? E o interessante é que era vedado a ele e a esposa visitar a Esther, né? Até para eles não se assustarem, eles queriam ver, né? Queriam poder visitar. Chegaram, segundo o relato aqui, chegaram a visitar no início, mas ficavam, principalmente a mãe, ficavam muito chocados, aí resolveram, por eles não visitarem por enquanto, até era melhorar, né? E aí, a partir disso, o coronel, nesse capítulo, faz muitas reflexões sobre si mesmo, né, da sua situação, da sua posição. Quer dizer, ele vivenciou uma guerra, e nessa guerra ele nunca chorou, né? E viu tanta miséria, mas agora chora por conta da condição da filha, né? Para você ver como é que são as coisas, né? Ele viveu, pelo ano aqui, a Segunda Guerra Mundial, isso, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, né? E agora ele passou por isso, e agora
esta guerra moral é pior ainda, como Filomeno diz, o homem forte das guerras de quartel, mas que está sendo fraco para as guerras morais da qual ele está passando. Então, diante dessas reflexões que ele faz sobre si mesmo, sobre o que ele é na sociedade, sobre o que representa a família e o que essa situação da filha dele representa, né? Então, ele viu a situação da filha assim, de um jeito tão deplorável, que dá indicativo até de que ela não sobreviva, que advenha a morte, né? Porque, inclusive, não só pela questão das terapias não fazer efeito, Esté também se recusa a comer. Ela tem que ser obrigada a comer, alimentada por sondas, porque, além de tudo, a fragilidade física dela está muito grande, né? Então, diante até da iminente morte da filha, ele faz a seguinte reflexão: eu não vou aguentar a dor de ver Esther partir. Se minha filha morrer, eu me suicidarei. Então ele está aí apresentando o suicídio como uma porta, né? Como se diz assim, como o próprio Filomeno diz, a porta do esquecimento, né? Aquela escapatória, demonstrando aí realmente um total desconhecimento das realidades espirituais, né? Ele inclusive fala nesse capítulo que Deus não existe, né? Tem aqui que ele fala, Deus não existe, ele resmungava, porque ele fez, como vimos no capítulo anterior, ele fez as tradicionais rezas, né? Aquela coisa da barganha com a divindade, e essa barganha não foi satisfeita. Então, as coisas não aconteceram como ele queria, né? Como ele pediu, que Esther voltasse ao normal, voltasse a ser como era antes, não aconteceu. Então, para ele, Deus não existe, Deus é uma mentira, e está colocando o suicídio como uma saída para isso tudo, se a filha dele morrer, né? Demonstrando assim, colocando assim, não só a dor de um pai, né, de perder uma filha, mas a questão da honra também. Quer dizer, ele vai ser um homem no mundo desonrado, né? Ele faz todo esse pensamento, o caminho que ele fez desde que ele... o capítulo mostra o caminho que ele fez desde a academia, quando ele começou na academia militar, e chegar ao posto de coronel, e ser uma pessoa respeitada e tudo mais, e se ver numa situação dessa, né? Então, para ele, isso é muito desonroso também para o coronel. E aí ele se coloca nessa situação de realmente ver o suicídio como saída para resolver o problema. Quer dizer, como se fosse resolver o problema. Olha só, o homem forte, né? Homem forte nos embates externos, né? Um homem que já participou até de uma guerra, somente afere as potencialidades quando a luta sem quartel nos campos morais em que se consagra vencedor. Quer dizer, o homem só é forte, né, nos embates externos, mas quando as lutas morais, ele já é muito difícil, porque essas lutas morais exigem humildade e fé verdadeira, coisa que infelizmente o coronel, na posição dele, ele não tem, né? Muito pelo contrário, ele é um homem muito orgulhoso, apesar de ser um homem direito, vamos dizer assim, um homem honesto, mas é muito orgulhoso, né? E acha que Deus não existe porque não obedeceu aos pedidos dele, né? Então são valores que são indispensáveis e que o coronel e a sua família nunca cultivaram, né? Então diz assim, o coronel, acostumado às alturas do prestígio e da bajulação requintada, quer dizer, aquela bajulação requintada ali da alta sociedade, né? O matrimônio Santa Maria não dispusera o imprescindível tempo para as reflexões em torno do sofrimento, né? As necessárias reflexões em torno do sofrimento, que não constitui patrimônio exclusivo da ralé. Quer dizer, não é só o pobre, não é só a ralé que sofre. O sofrimento adentra também os palacetes, os apartamentos luxuosos como o dele, né? Dos habitantes dos pardieiros imundos, onde rebolcam os esquecidos da terra. Quer dizer, aí são os maiores sofrimentos, né, que existem, né, dos excluídos. Mas não quer dizer que o sofrimento de alguma forma não entre também nos incluídos, né?
E é um sofrimento muito grande, isso que ele está passando, né, com a sua filha nesse momento, né? Então, e Filomeno ele conclui dizendo aqui que a religião, né, que ele cultivava simplesmente por conveniência, né, mas não por fé verdadeira, a religião deveria ter lhe dito que a sua não era uma existência de exceção, por ele ser tão bem colocado na sociedade, mas ele não deixa de ser, ele não passa a ser melhor do que os outros, né? No qual somente a glória e o riso possuísse o condão mágico para o regime permanente, quer dizer, que ele ficasse o tempo todo na posição só de ventura, né? As meditações que não foram experimentadas antes faziam-se indispensáveis agora, ou seja, sobre o sofrimento humano, sobre a humildade, sobre a fé, enquanto esperava sem a convivência da resignação e da paciência, né? Outros grandes valores que nós temos muita dificuldade, não é só o coronel não, né? Da resignação e da paciência, mas a paciência verdadeira, né? Não é aquela paciência pouquinha que por nada ela se esvai no mínimo problema, né? No mínimo problema. E olha que interessante, tem pessoas que inclusive, né, puxando a brasa aqui para nossa sardinha, tem o conhecimento espírita e ainda assim, se passar por uma situação dessa, ainda cultiva a revolta, ainda não demonstra a paciência, a fé e a resignação. Imagine, companheiros espíritas, nós, né? Nós, espíritas, ainda não agimos de acordo como se tivéssemos todo esse tesouro de conhecimento quando passamos por situações como essa ou tantas outras situações difíceis, não é mesmo? E nós temos esse conhecimento. Imagine quem não tem, né? Imagine quem não tem, como é o caso aqui do coronel, né? Mas cabe isso uma reflexão para todos nós, né? Nós que realmente adotamos o conhecimento espírita como um roteiro de vida. Será que nós, diante de situações como essas, não digo exatamente igual a essa, mas situações sofridas, né, que nós passamos na vida, estamos realmente utilizando esse conhecimento ao nosso favor? Estamos cultivando as virtudes ou estamos, como o coronel ou tantas outras pessoas sem o conhecimento espírita, adentrando na revolta? Eu acho que a segunda opção é o que tem acontecido muito, né? Eu não estou fazendo isso julgando ninguém, não, eu estou falando isso para mim também, né? E cabe a nós essa reflexão de nós realmente vermos e revermos a nossa atitude, a nossa fé. É uma fé raciocinada ou não é? O Espiritismo não é uma fé raciocinada, pautada na lógica. Então, o que é que falta, né? Será que isso falta só para pessoas como o Coronel Medeiros? Ou será que está faltando para nós também, espíritas, né? Que já conhecemos? Então, isso é importante, né? Porque a gente sempre olha os problemas nos outros, mas temos que olhar esses problemas em nós mesmos, né? E isso se faz através da autorreflexão, através do cultivo do autoconhecimento e de reconhecer as nossas mazelas, mas não é reconhecer para nos diminuirmos, não, mas para corrigirmos-nos, né? Nos corrigir, vamos dizer assim. Ok, gente? Então, quais são as reflexões que nós temos feito com nós mesmos? Será que são reflexões similares a essas penosas reflexões que o Coronel Medeiros está fazendo aqui diante dos problemas, diante das dificuldades, sejam elas quais forem? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, eu fazer a mim mesmo, vocês aí a vocês mesmos. Então isso é importante, ok, gente? É só um recadinho para todos nós aqui, um recadinho fraterno, né? E assim terminamos aqui o capítulo 3, né? As penosas reflexões, né? Sobre essa questão obsessiva aí que está não só na menina, mas afetando todo um núcleo, né, familiar, ok? Então é importante que todos que acompanham leiam também a história, né? Leiam um livro, leiam um capítulo, façam suas próprias reflexões, leiam a lição que das causas anteriores das aflições que Manuel Filomeno de Miranda botou na introdução do capítulo,
e cada um faz as suas reflexões e tenha também as suas próprias considerações e estudemos especificamente sobre a questão da obsessão espiritual, né? Não só nesse livro, mas em outras fontes, né? Que é uma coisa assim até para nós nos protegermos e também sabermos lidar quando nos depararmos por uma situação como essa, né? Para fazer o melhor possível, não sermos heróis de resolver os problemas da vida, mas podermos ser um ponto de luz, né? Nem que seja uma luz pequenininha, mas um ponto de luz, um ponto positivo diante dessas situações ou de tantas outras. Ok, gente? E assim chegamos ao final desse vídeo, né? Espero que acima de tudo tenha sido útil para quem chegou até aqui, para quem assistiu até aqui, ó. Okay. Eita, até engasguei, né? Que tenha sido útil para quem chegou até aqui, assistiu até aqui este vídeo, ok? Então a todos aí um forte abraço e fiquem com Deus.